Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje, a associação de resistores em paralelo. Vamos agora para a nossa aula. Vamos iniciar o primeiro tópico de associação em paralelo com as duas principais características. Então, a primeira característica é que os resistores são ligados pelos terminais, ou seja, estão ligados com a mesma DDP. Ah, professor, a mesma tensão elétrica. A segunda característica é que a corrente elétrica vai percorrer vários caminhos, ou seja, nós teremos nó, e o nó entre os resistores será comum. Vamos observar agora essas duas características nesse exemplo. Então, a primeira característica é que eles são ligados pelos mesmos terminais. Então, observe aqui, ó, os terminais, esse primeiro ponto e esse segundo ponto. Observe que esses terminais estão ligados à DDP total. Então, eles são comuns tanto aos resistores como à DDP da bateria, do gerador, tá bom? Então, tá aí a primeira característica, professor. Tem nó, que é o nó, professor, ele divide a corrente elétrica. Por isso que a segunda característica está aqui representando que a corrente total vai ser dividida através do nó. E esse nó, pessoal, é comum a todos os resistores. E nós temos corrente 1, corrente 2, corrente 3. Quando a corrente volta aqui no nó, ela volta a ser total. Pelo princípio da conservação das cargas. O que entra tem que ser o que sai. Nós temos aqui a representação da primeira característica e da segunda característica. Então, a consequência é que eles têm a mesma DDP. Então, observe que a DDP1 é igual a DDP2, 3 igual a DDP total. Então, vamos aqui entender que no final desse processo, nós temos que encontrar o REC, que é o resistor equivalente no caso desses três resistores. Lembrando que no início de uma associação, nós devemos encontrar primeiramente o REC, que está associado à corrente total e à DDP total. Então, está aí as duas principais características de associação em paralelo. Então, vamos agora encontrar o resistor equivalente REC na associação em paralelo, que corresponde à soma dos inversos das resistências dos resistores da associação. Ah, professor, então lembrando que não podemos chamar esse resistor de total, porque nem sempre ele será uma soma direta. Então, está aí agora o exemplo que mostra essa situação. Então, lembrando que o REC equivale a uma potência total, tá bom? A soma da potência 1, 2, 3 até n potências. Total significa somar diretamente. Então, vamos agora substituir a potência de resistores, ou ao quadrado sobre R. E aí nós temos aí a representação de cada um. Como a DDP é comum entre eles, nós podemos simplificar. Então, aí nós vamos ter, pessoal, a expressão que o REC, o inverso dele, é igual à soma dos inversos de cada resistor da associação. No caso anterior, nós tínhamos 3 resistores, então aqui até 3 resistores. Tudo bem? Então, por isso que o REC no paralelo, ele também não pode ser chamado de REC total, porque não é uma soma direta, pessoal. Tudo bem? Agora, uma grande característica da associação em paralelo é que o REC sempre vai ser menor que cada resistor da associação, enquanto no série, o REC sempre é maior que os resistores da associação. Vamos agora para dois casos particulares para o REC. Vamos agora para os casos particulares para encontrar o REC no paralelo. E o primeiro caso é a regra do produto pela soma. Professor, quando nós utilizamos essa regra? Quando nós tivermos apenas 2 resistores com resistências elétricas diferentes. Tudo bem? Ah, professor, eu tenho 3, 4. Nós podemos usar essa regra, mas vamos fazendo de 2 em 2 apenas. Então, nós temos aqui a regra. Como tem denominador diferente, nós chamamos de R1 e R2. Então, uma soma de fração com denominador diferente, nós temos que fazer o MMC. E o MMC que nós vamos fazer aqui é o direto, multiplicando denominador com denominador e multiplicando cruzado. Observe que nós vamos obter aqui acima uma soma e aqui abaixo um produto. Como nós queremos encontrar o REC,
nós vamos apenas inverter o primeiro membro, e para não alterar a equação, nós temos que inverter também o segundo membro. E aí nós vamos chegar na regra do produto pela soma. Ah, professor, essa regra nós podemos utilizar apenas de 2 em 2 resistores. E agora, se nós tivermos resistores iguais para N resistores, agora essa regra nós podemos usar para 2, 3, 4, até N resistores iguais. Então, nós vamos ter o seguinte: como nós temos uma soma, e aqui a resistência é igual, então uma soma de fração com o mesmo denominador, nós conservamos o denominador apenas e somamos o numerador. Então, ficou 2 sobre R. Pessoal, nós poderíamos aqui observar que esse 2 aqui acima, ele é N. Nós poderíamos ter aqui 3, 4, 5, até N resistores iguais. Por isso, nós vamos trocar esse 2 pelo N. E aí nós vamos inverter o primeiro membro. Também, consequentemente, vamos inverter também o segundo membro. E aí nós vamos chegar na equação do REC para resistores iguais. R sobre N. A resistência, o valor dela, pelo número de resistores, que pode ser 2, 3, 4, até N resistores iguais. Então, nós temos dois casos particulares para não fazer a soma dos inversos do REC. Fazendo de 2 em 2, usando a regra do produto pela soma e utilizando o REC de resistores iguais, R sobre N. Tudo bem? Então, está aí dois casos particulares que substituem a soma dos inversos do REC. Vamos continuar a associação de resistores em paralelo. Vamos agora determinar a corrente total na associação em paralelo. E ela será a soma das correntes de cada resistor da associação. Mas por que, professor? Nós temos aqui, observando que a corrente total ela se divide, corrente 1, corrente 2 e corrente 3. Então, a total será a soma de cada corrente, e ela retorna sendo a corrente total. Agora, uma observação importante na associação em paralelo. Devido cada resistor ter uma corrente própria passando, se um resistor deixar de funcionar, os outros continuam funcionando normalmente, diferentemente da associação em série. Tudo bem? Vamos aqui observar o motivo utilizando a fórmula da potência total, porque o REC equivale a uma potência total. E aí nós vamos substituir o π nesse caso. Então, aqui está a corrente total, DDP total, e consequentemente 1, 2 e 3, no caso aqui dessa associação. Então, nós vamos simplificar a DDP, que é comum entre elas. Então, nós vamos chegar que a corrente total é a soma das correntes de cada resistor. Lembrando que até N resistores, aqui apenas nós representamos com 3. Então, está aí a consequência de termos cada resistor com a sua corrente. Se um resistor deixar de funcionar, os outros funcionam normalmente. Vamos agora por uma atenção importante em relação à proporção na associação em paralelo. Então, nós temos que a potência dissipada será inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, por quê? Nós temos aqui a expressão P, U ao quadrado sobre R, lembrando que o U é constante. Como o P e o R estão invertidos, se o R passar multiplicando com P, ou se o R passa multiplicando com P. Então, a consequência é que eles são inversamente proporcionais. E onde está a aplicação desse detalhe? Com lâmpadas incandescentes diferentes. Lembrando que é perguntado o brilho dessas lâmpadas numa associação em paralelo. Então, em paralelo, se nós tivermos lâmpadas incandescentes, qual a lâmpada que vai brilhar mais? Então, a lâmpada que tiver mais brilho, mais potência dissipada, é a lâmpada que tiver menos resistência elétrica. Diferentemente da associação em série, que a lâmpada que tem mais brilho, mais potência dissipada, é a lâmpada com mais resistência elétrica. Tudo bem? Então, professor, então a potência dissipada é inversamente ou diretamente com a resistência? Depende. Em série é diretamente proporcional. Em paralelo é inversamente proporcional. E a nossa segunda observação é em relação à proporção da corrente com a resistência. E elas são inversamente proporcionais. Mas por quê? Então, está aqui a expressão U que ri. Então, o U é constante, logo,
duas grandezas que estão multiplicando, tendo uma constante, são inversamente proporcionais. Professor, qual a consequência dessa proporção inversa? Está relacionado às lâmpadas incandescentes, que são resistores. E aí a pergunta sempre é a seguinte: em paralelo, qual resistor, se for lâmpada, tem um maior brilho? Então, lembrando que brilho está relacionado à potência dissipada. Então, se a resistência é inverso com a corrente, então, consequentemente, a corrente maior terá brilho maior. Mas por quê? Porque quem tem mais corrente tem menos resistência. Lembrando que o brilho é inverso com a resistência. Então, a consequência que nós podemos tirar é que a lâmpada que tem mais brilho, mais dissipação, é aquela que tem mais corrente e menos resistência elétrica na associação em paralelo. Então, está aí as duas observações importantes em relação à proporção da resistência com a potência e da resistência com a corrente em associação em paralelo. Então, vamos agora para o exemplo. Com relação à associação de resistores em paralelo, indique a alternativa incorreta. Então, a letra A diz assim: a resistência equivalente, o REC, a associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes. Sim, essa aqui não é incorreta, essa aqui é verdadeira. Letra B. As intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores? Sim, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Letra C. A tensão, ou seja, a DDP, é necessariamente igual em todos os resistores componentes? Sim, essa é a consequência de associação em paralelo. Vamos agora para a letra D. A resistência equivalente à associação é sempre dada pelo quociente do produto de todas as resistências componentes pela soma delas. Pessoal, está errada. Todas não. Apenas de duas em duas. Tá bom? Agora, um detalhe importante é que essa regra é quando nós temos resistores diferentes, tá bom? Mas o erro se encontra aqui também pelo quociente do produto de todas. Não de todas, apenas de duas, tá certo? E letra E, a potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência. Sim, a proporção entre potência dissipada e resistência, tá bom? É sempre maior no resistor de menor resistência. Então, a alternativa que está incorreta, pessoal, é a letra D, tá bom? Então, a associação ela não é sempre dada pelo quociente. Então, a resistência equivalente não é sempre dada pelo quociente do produto de todas, mas apenas de duas em duas. Tudo bem? Lembrando que também nós temos a outra situação, que é quando resistores iguais, R sobre N. E o nosso segundo exemplo diz o seguinte: um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo. E a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Pergunta-se: qual a resistência equivalente da associação? B. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? E letra C. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Vamos então para a resolução. Vamos agora para a resolução. Então, primeiramente, nós temos aqui as informações: resistor 1, 5 ohms, resistor 2, 20 e a DDP total 100 volts. Se pede na letra A o REC, na B a corrente 1 e 2 e na C a corrente total. Nós temos aqui a ilustração, dois resistores em paralelo. Aqui a DDP total, a corrente se divide. Observe que no retorno volta a corrente total. E o nosso objetivo é encontrar o REC, o resistor equivalente entre esses dois resistores. Pessoal, então vamos aqui para a solução da letra A. Como nós temos dois resistores diferentes, nós vamos utilizar a regra do produto pela soma. Então vamos aqui para a resolução da letra A, utilizar o REC produto pela soma. Então nós teremos R1 vezes R2 dividido pela soma do R1 mais o R2. Então vamos substituir os valores. Então, qual será o REC, professor? Então, nós vamos ter o REC 5 vezes 20, embaixo
5 mais 20. E aí o nosso REC, nós vamos ter aqui, professor, 5 vezes 20, nós vamos ter aqui 100 e 5 mais 20, 25. Então, o nosso REC será 4 ohms, tá certo? Agora, uma observação importante é que sempre o REC ele é menor que as suas componentes. Então, observe 5 e 20 e o REC deu 4. Então, vamos agora para a letra B, pedindo a corrente I1 e corrente I2. Então, na letra B, nós vamos colocar o UQRI para cada resistor. Então, nós vamos ter o UQRI com expressão para resolução. E agora nós vamos substituir para cada resistor. Então, no caso aqui, a DDP é constante. Vamos chamar de R1 vezes corrente 1. Então vamos substituir os valores. O U é 100, que é a mesma DDP. O R1 é 5. Então, nós vamos encontrar a corrente 1 dividindo 100 para 5. Então, a corrente 1, nós vamos ter 20 ampere. Então nós temos aqui a primeira corrente. Vamos substituir agora para encontrar a corrente 2. Então, nós vamos ter U, que é a mesma DDP, R2 vezes a corrente 2. Então, aqui nós temos 100. Agora, o resistor 2 é 20 ohms vezes a corrente 2. Passo 20 dividido com 100. Então, nós vamos ter agora que a corrente 2 será 100 dividido para 20, 5 ampere. Então, está aí a corrente 2. Pessoal, e a letra C se pede a corrente total do circuito. Pessoal, nem precisa fazer mais a conta. Nós temos duas alternativas aqui nesse caso. A corrente total ela é dada pela soma da corrente 1 com a corrente 2. Então, a primeira alternativa, nós já temos aqui a corrente total, é a corrente 1 mais a corrente 2. Professor, porque nós já temos aqui a corrente 1 e a corrente 2. Então, substituindo os valores, então a corrente total será 20 mais 5. A corrente total será 25 ampere. Tudo bem? Agora, um detalhe importante, se nós não tivéssemos a corrente 1 e a corrente 2, apenas o REC, e aí, como é que nós poderíamos fazer? Então, vamos colocar aqui a fórmula geral. A DDP total é igual ao REC vezes a corrente total. Pessoal, um detalhe importante, sempre que relacionar a corrente total, é relacionar a DDP total e o REC. Como nós já sabemos que a DDP total é também igual a do R1 e R2, então vamos substituir o valor aqui, 100. O REC nós encontramos 4, corrente total. Então, nós vamos ter que a corrente total será 100 dividido para 4, 25 ampere. A mesma resposta. Professor, então no caso, se nós tivermos a corrente 1 e a corrente 2, basta somar. Se não tiver apenas a DDP e o REC, basta usar a fórmula geral. Pessoal, para nós finalizarmos essa questão, vamos fazer apenas uma observação. Qual dos dois resistores, R1 e R2, tem mais potência dissipada? Ou se fosse duas lâmpadas, qual teria mais brilho? Pessoal, lembrando que em paralelo, quem tem mais brilho é aquele que tem menos resistência e mais corrente. Nesse caso, é o R1, que tem 5 e corrente 20. Professor, então R1 teria mais potência dissipada. Ou melhor, se fosse uma lâmpada incandescente, mais brilho, tá bom? Professor, mas como eu vou saber nesse caso? Basta substituir na expressão PU ao quadrado sobre R. Se nós substituirmos aqui 100 ao quadrado dividido pela resistência 5, vai ser maior
do que PU ao quadrado sobre a resistência do R2. Então, vamos ter 100 ao quadrado por aqui 20. Você vai perceber que a potência dissipada é maior no R1. Então, está aí o exemplo com a associação de resistores em paralelo. Vamos agora para o simulador FET. Na descrição dessa aula, colocarei o site. Então, vamos aqui observar, nós temos aqui um circuito em paralelo. Nós temos aqui a bateria e duas lâmpadas incandescentes que representam 2 resistores. E aí, nós sabemos que o circuito só funciona quando a chave, o interruptor, está fechado. Então, enquanto está fechado, não temos brilho, não tem corrente elétrica, tá bom? Então, nós vamos fechar aqui o circuito. O que nós observamos nesse circuito? Então, nós temos aqui o sentido convencional, e aí a corrente chega aqui no nó, corrente total se divide, parte vai para cima e parte vai para baixo. Ao retornar nesse próximo nó, volta para a bateria, princípio da conservação das cargas. E aí nós temos esse detalhe, nós temos nó em comum para 2 resistores, que é comum também à bateria. Então, vamos agora aqui para a primeira observação. Qual o valor que está sendo para a DDP do primeiro resistor e do segundo resistor? Vamos aqui pegar o nosso medidor de tensão de DDP e vamos descobrir se está sendo igualmente o da bateria, 9 volts. Então está dando 9 volts. E a segunda também tem que dar 9 volts, professor. Exatamente. Então, a segunda também está dando 9 volts. Então, todos estão em paralelo entre si, ou seja, possuem terminais em comum. Tá bom? Então, está aí a primeira consequência. E agora nós vamos medir a corrente que sai da bateria. Lembrando que a corrente que sai tem que se dividir de forma igual, tanto para a primeira como para a segunda, porque são lâmpadas iguais. Então, vamos pegar aqui o nosso medidor de corrente. Então, a corrente que está saindo é 1,8 ampere. Então, quando ela chegar aqui, como são 2 resistores iguais, vai se dividir 0,9 para cada. Então, nós temos aqui, no primeiro trecho, 0,9. E observe que no segundo trecho também 0,9. Professor, que é o mesmo da lâmpada. Porque olha aqui, quando chega aqui, nesse ponto, estão se encontrando, já aqui é 1,8, a corrente total. Tá bom, pessoal? Então, está aí a grande observação em relação a DDP e a corrente. Agora, o que acontece se nós tirarmos um dos dois? Será que o outro deixa de funcionar? Então, vamos aqui observar e aí vamos eliminar essa primeira lâmpada. O que aconteceu? A segunda continuou normalmente a funcionar. Professor, então, em paralelo, quando um deixa de funcionar, o outro funciona normalmente. A única diferença é que agora a corrente total, ela alterou. Quanto é que nós temos agora? 0,9. Mas por quê? Porque alterou o REC. Então, a corrente agora é 0,9. Tá bom? Agora, vamos voltar aqui com a lâmpada. O que nós estamos observando agora? Colocamos a lâmpada de cima, o resistor 40 ohms, e a de baixo 10. Então, a primeira consequência que nós estamos observando, a lâmpada que tem menos resistência está brilhando mais, exatamente. E lembrando que agora alterou o REC, vai alterar a corrente total, e a corrente está passando a parte maior no resistor de 10 ohms. Vamos pegar aqui o medidor de corrente. Então, a corrente total agora está sendo 1,12. Agora, se divide uma parte 0,9 para o primeiro, que tem 10. E observe que o segundo vai ter uma corrente menor, 0,22. Professor, então lembrando que, em paralelo, o resistor, que tem uma potência dissipada maior, ou então se for uma lâmpada, um brilho maior, é aquele que tem menos resistência e mais corrente elétrica. Tá bom? Pessoal, então esta foi a nossa aula. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.